a gente conseguir a coagulação, a gente precisa desestabilizar, né, essa dupla camada. A gente precisa remover ou diminuir a dupla camada. E aí, como pode ser visto aqui, se a gente, vamos imaginar que isso aqui fosse a dupla camada e aqui a partícula coloidal. Se a gente diminuir a dupla camada, a chance delas aderirem uma à outra, né, se unirem e coagular é mais fácil. Então, a gente consegue a diminuição da dupla camada, né, muitas vezes por aquecimento mais agitação. O aquecimento diminui o número de íons absorvidos, porque quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a solubilidade e, consequentemente, se diminui, né, o número de íons absorvidos, diminui a espessura da dupla camada. E quando a gente aumenta a temperatura, né, e acompanhada de agitação, as partículas podem adquirir energia cinética suficiente, né, para superar a barreira de proximidade imposta ou dificultada pela dupla camada. Tem uma dupla camada, mas elas têm energia cinética suficiente para se encontrar, né? Um modo mais efetivo, né, de realizar a coagulação é a adição de um eletrólito na solução. Um eletrólito, lembrando do que a gente viu no primeiro ano, podem ser sais solúveis, ácidos e bases fortes, né? São compostos que em solução se dissociam, no caso de um sal, ou se ionizam, no caso de um ácido, e formam, né, cátions e ânions. Então, por isso que eles são chamados eletrólitos. Eles se separam, essas substâncias se separam nos seus respectivos íons, cátions e ânions. Essas substâncias são definidas como eletrólitos. Então, se adicionarmos um composto iônico adequado a uma suspensão coloidal, a concentração do contraíon aumenta na vizinhança de cada partícula. Como resultado, o volume da solução que contém contraíons em quantidade suficiente para balancear a carga da camada de adsorção primária diminui. O efeito, então, da adição do eletrólito é a redução da camada do contraíon. E assim, né, as partículas coloidais, então, podem se aproximar e sofrer aglomeração. O processo de aglomeração a gente chama de pectização, né? O processo contrário, que é desfazer o precipitado coagulado, o precipitado coloidal coagulado, ou coloide coagulado, é a peptização, né? É quando o coloide coagulado ele é revertido ao seu estado original, né? Então, quando um coloide coagulado é lavado, parte do eletrólito, que foi o que a gente adicionou para justamente promover a aglomeração, ele também é lavado. E aí a remoção desse eletrólito, né, volta, refaz, né, o volume da camada de contraíons e as partículas, né, vencem as forças de repulsão eletrostáticas, né, que a gente tem na superfície do coloide, e a gente tem as partículas desprendidas novamente umas das outras e a gente desfaz o precipitado. Mas a gente sabe que o processo de lavagem ele é necessário, né? Então a gente faz a filtração e a lavagem do precipitado. Então a lavagem é necessária, né, para minimizar a contaminação do precipitado, porém a gente nesse caso, né, jamais vai usar água pura. Normalmente o que a gente usa é como solução de lavagem uma solução que contém o eletrólito, né,
que a gente usou no processo de formação do precipitado coagulado e, de preferência, um eletrólito volátil, porque um dos passos seguintes da marcha analítica, né, depois que filtrou e lavou, é secar ou calcinar. E aí, nesse processo de secagem, né, ou calcinação, o eletrólito volatiliza, ou seja, passa para a fase gasosa. Ele não vai ser um contaminante, né, do precipitado. Então, por exemplo, o cloreto de prata é normalmente lavado com uma solução diluída de ácido nítrico, que seria o eletrólito, um ácido forte. Se por um lado o precipitado torna-se, sem dúvida, contaminado pelo ácido, nenhum problema ocorre uma vez que o ácido é perdido na etapa seguinte, que é a etapa de secagem. Né? Os colóides, então, eles são mais bem precipitados a partir de soluções aquecidas e agitadas, contendo eletrólito suficiente para garantir a coagulação. Um outro passo, uma outra técnica importante para a gente obter precipitados bons, né, numa marcha analítica desse tipo, é o tempo de digestão. Ou seja, depois que o precipitado se formou, a gente não vai diretamente para filtração e lavagem, né? A gente deixa um tempo, 1 hora ou mais, essa solução, né, contém a solução mãe e o precipitado lá no fundo, a gente deixa parado, descansando um tempo. Durante esse processo, né, moléculas de água fracamente ligadas se desligam do precipitado e, como resultado, a gente tem um precipitado de massa mais densa e mais fácil de filtrar, que seria a próxima etapa. Então, todas essas considerações foram sobre precipitados coloidais, né? Os precipitados cristalinos, eles são mais fáceis de lidar, né? Mais fáceis de filtrar, normalmente também são mais puros, arrastam consigo muito menos impurezas. Os precipitados cristalinos, eles são maiores também que os precipitados coloidais, né? Aqui, quando a gente fala em diâmetro, né, de precipitados cristalinos, a gente já passa para milímetros, por exemplo. Então, isso facilita toda a marcha analítica. O tamanho da partícula de um sólido cristalino, ele pode ainda assim ser melhorado, né? Pela minimização de Q, que é a concentração dos íons na solução, ou maximização de S, que é a solubilidade desses íons. Na verdade, a gente trabalha, como a gente já comentou em sala de aula, em condições sempre de baixa supersaturação. É preciso ter a condição de supersaturação para formar o precipitado, mas a gente não sobrepassa muito essa condição. Então, condição de baixa supersaturação. E eu consigo isso, né, diminuindo a concentração dos íons na solução. Por exemplo, a gente usa solução precipitante bastante, né, solução de precipitação bastante diluída, né, e em condições de solubilidade alta. Então, normalmente um pH mais baixo, normalmente o processo de precipitação acontece em temperatura mais alta, que são condições que aumentam a solubilidade, né? Então, o que eu falei, né, tá aqui. Para diminuir Q, a gente usa solução diluída, adição lenta, sob agitação, para evitar uma superconcentração pontual, né, do reagente precipitante. Aumento de S, né, uma solução aquecida, um pH normalmente mais baixo. A digestão dos precipitados, né, frequentemente gera também um produto mais puro e de fácil filtração. A digestão do precipitado, como a gente
gente já comentou, é esse tempo em que a gente deixa, né, a solução, a mãe com o precipitado, um tempo descansando, para dar tempo dessas trocas acontecerem, seja eliminação, né, das moléculas de água dissolvidas na superfície do cristal, ou ainda algum tipo de contaminação ou contaminante.